Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, aqui o Marcos Souza, do canal Explicando a Bíblia. Inscreva-se no canal, tá? Dá um like aí, compartilha com os irmãos, que você puder, tá bom? Vamos lá, vamos fazer esse canal crescer aí, que a gente aqui nós estamos aprendendo, nós estamos ensinando a palavra de Deus para os irmãos aí, tá? Então, hoje nós vamos aqui falar mais uma vez de Apocalipse. Nós estamos estudando o Apocalipse, tá? Esse estudo aqui é muito profundo. Hoje aqui nós vamos aprender quem escreveu o Apocalipse, para quem foi escrito o Apocalipse, quando foi escrito o Apocalipse, as consequências do Apocalipse, quem veria o Apocalipse, quem viu a volta de Cristo. Esse aqui é um dos temas polêmicos daqui. E o Apocalipse já aconteceu? Então vamos falar sobre isso aqui, tá? Mas antes de tudo, não esquece, dá um like, se inscreve no canal, compartilha isso aí, tá? Aqui nós vamos tentar ser o mais breve possível, porque é um vídeo bem longo. Então, vamos direto logo ao tema aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos começar isso aqui, você vai aprender um pouquinho da palavra de Deus aqui comigo hoje, tá? Quem escreveu o Apocalipse? Primeiro tema aqui, primeiro tópico, quem escreveu o Apocalipse? Aqui nós vamos ver aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, deu, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, tá? Aos servos de Deus, as coisas que brevemente iriam acontecer. Então ele notificou a João, seu servo, qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Aí, ó, tá? Tudo aqui está sublinhado aqui para você entender que essas passagens elas foram escritas naquele período, tá? Isso aqui é para mostrar para vocês que essas palavras, para quem foi escrito, bem claramente, tá? Brevemente, isso aqui não é para muito tempo, é breve, e coisas que João estava vendo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse de 1 a 3. Você vai ver algumas coisas aqui, né? Aqui, ó, o tempo está próximo, João estava vendo e brevemente iria acontecer. Isso aqui, se você parar para pensar e estudar um pouquinho, você vai ver que isso aqui era coisas para acontecer em pouco tempo, tá? Mas basicamente, quem escreveu o Apocalipse, ou seja, aqui, ó, João, João, eu também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. Ele era companheiro na aflição, ele já estava passando por problema, ou seja, ele estava preso, e no reino, que já tinha inaugurado o reino de Cristo, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, porque Jesus disse que ele era o único que ficaria vivo para ver essas coisas. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, com voz de trombeta, Apocalipse 1, de 9 a 10. Ou seja, para quem acha que o Apocalipse foi escrito nos anos 95, isso aqui está tirando um pouco dessa tese, tá, gente? Para quem espera que o Apocalipse vai acontecer em 2021, 2022, 2023, 20 séculos depois, isso aqui já está tirando um pouco dessas teses, tá? Porque brevemente o tempo está próximo e aqui, ó, tem visto. João estava vendo as coisas que estavam acontecendo. Pelo que você vai entender aqui, você vai ver que o Apocalipse não foi escrito nos anos 95, e sim nos anos 66 da era cristã, antes do templo ser destruído nos anos 70. É isso que eu vou mostrar para vocês nesse estudo da palavra de Deus. Para quem foi escrito o Apocalipse? Olha aqui, isso é muito importante. Eu que vivo, eu fui morto, Jesus, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno.
Escreve as coisas que tem visto, olha aqui, ó, tudo sublinhado em vermelho para você entender um pouquinho de português, tá? As coisas que são e as que depois desta hão de acontecer. Ou seja, João estava vendo, então Jesus está mostrando para ele que ele estava vendo, tá? Então Jesus é que está falando aqui, tá? A Bíblia aqui é Jesus que está falando. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse 1, 18 e 20. Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Vamos lá, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 1, 11. Ou seja, para quem foi escrito o Apocalipse, tá aqui, para quem foi escrito o Apocalipse? Para as 7 igrejas que estão na Ásia. Não estão, não, estavam na Ásia, gente. Entenda isso aqui, Jesus aparece, no caso João foi arrebatado em espírito, tá? Para no terceiro céu, e Jesus mostrou para ele as coisas que estavam acontecendo. E mandou ele escrever e enviar as 7 igrejas da Ásia. Quando? Hoje, 2021? Não. Isso aqui foi nos anos 66 da era cristã. Essas igrejas aqui não são igrejas de hoje. Essas igrejas estavam na Ásia, ou seja, fora de Jerusalém no período dos anos 66 da era cristã. Isso aqui é para mostrar para os servos de Jesus que estavam as igrejas espalhadas por esses locais aqui, que antes da grande tribulação os discípulos foram e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for salvo, que crê e for batizado, seriam salvos. Então essas pessoas estavam espalhadas pelo mundo anterior, para aquele mundo antigo, Roma antigo, tá? Que Roma dominava aquele mundo antigo. Então eles estavam espalhados por essas igrejas aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Entenda que o Apocalipse foi escrito para essas igrejas. Desculpa, beber uma água. Vamos continuar aqui. Quando foi escrito o Apocalipse? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, de 1 a 3. Então, irmãos, olha só o que está explicando aqui. Jesus, ele estava no templo. Mateus 23, você vai ler Mateus 23 e você vai entender tudo isso aqui. Jesus estava lá no templo, tá? Ensinando para eles a palavra de Deus. E lá Jesus dá um sermão grande para os fariseus, hipócritas, escribas, todos os judeus misturados estavam lá do lado de fora no templo, tá? No pátio do templo, ouvindo Jesus ensinar. Então Jesus dá um sermão lá. Estuda Mateus 23, você vai entender isso aqui, tá? Então Jesus fala tudo isso para eles lá. E aí quando eles saem, os discípulos vão até Jesus, tá? Primeiro falam: aí Senhor, olha só que maravilha que templo. Aí Jesus fala: tudo isso aqui será derrubado, tudo, Jerusalém, o templo, tudo, tá? Então eles vão até Jesus e perguntam: quando será o sinal da tua vinda e do fim do mundo, tá? Então vamos prosseguir aqui. Porque haverá grande aflição aqui é a grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que os discípulos,
os escolhidos de Deus que estavam naquele período em Jerusalém e todos os confins da terra, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, de 21 a 22. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24, 34. Jesus então está falando aqui, gente, não passará esta geração. Que geração? É a geração que a gente vive hoje? 2021? Não. Geração dura 40 anos. Jesus estava falando daquela geração dos apóstolos, geração dele, de 30 até 70 da era cristã, quando o templo seria destruído, a cidade de Jerusalém seria destruída nos anos 70 da era cristã. Então Jesus estava falando daquela geração, que ele fala em Mateus 23, a geração perversa, geração pecadora, geração que não aceitou o Messias, geração que preferiu Barrabás, geração que não aceitou seus profetas, que mataram os profetas, mataram os discípulos, aquela geração de 30 até 70 que mataram Jesus, mataram o Messias, não aceitaram Jesus, não reconheceram ele como Messias, e mataram todos os profetas, mataram João Batista, todas as pessoas que vieram falando que o Messias estava chegando, que havia um Messias, que tinham que se arrepender, todos aqueles homens que Jesus fala em Mateus 23, hipócritas, fariseus, os doutores da lei, que achavam que sabiam de tudo, não quiseram aceitar o Messias e tiraram também o povo de reconhecer Jesus, privaram o povo de reconhecer Jesus como Messias. Então, aquela geração seria destruída naqueles anos 70, ou seja, esta geração e todas essas coisas aconteceu então naquele período. Vamos um pouco mais aqui que eu vou provar para vocês que aconteceu. Quando foi escrito o Apocalipse? Mas antes destas coisas, olha aqui, antes do Apocalipse, antes da destruição do templo, antes da destruição de Jerusalém, lançarão mão de vós e vos perseguirão, os discípulos. Ele está falando dos discípulos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos às presenças de reis e presidentes, por amor do meu nome. Lucas 21, 12. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, em Jerusalém, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas as da grávida e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão a fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, e até os templos dos gentios se completem. Está vendo aqui? Até os tempos que os gentios se completem. Aqui é Lucas 21, 20. Ou seja, gente, presta atenção. Antes de acontecer a grande tribulação, tá? Os discípulos seriam perseguidos e presos. E foram perseguidos por Nero, foram perseguidos pelos fariseus, foram perseguidos pelos doutores da lei, tá? Eles foram perseguidos, presos e mortos, tanto pelo Império Romano, como pelos fariseus, pelos doutores da lei, pela guarda, dos sacerdotes. Vocês sabem muito bem, muitos discípulos foram perseguidos. Então, aí quando virdes, Jesus está avisando aqui para eles, gente, quando virdes Jerusalém cercada de exército, ou seja, o general Tito, ele invadiu Jerusalém, ele cercou Jerusalém nos anos 66, tá? E destruiu Jerusalém nos anos 70 completamente. Então Jesus falou, saber que é chegada a sua desolação, quando ele estiver cercada, porque Jerusalém ela foi cercada durante 3 anos e meio, Jerusalém foi cercada, passaram fome, passaram coisas terríveis, necessidade terrível, morreu muita gente em Jerusalém, até a cidade ser totalmente destruída nos anos 70. A Bíblia ela fala sobre isso, e você pode ler Fábio José, que você vai entender todas essas coisas aqui, está no livro de história de Fábio José, para você detalhar essas coisas aqui, e tem mais detalhes em outros vídeos meus, você pode assistir aí, tá?
Então os que estiverem na Judéia, Jesus está falando, quem estiver lá de fora, aqui estava fora da Judéia, fora de Jerusalém, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, antes dela ser cercada, porque depois que foi cercada já era, tá? Não entre nela, quem estiver nos campos não entre nela, porque ela seria destruída, porque aqui ó, são dias de vingança, são estes, para que se cumpram todas as coisas, olha que Jesus falando, todas as coisas que estão que? Escritas, todas as coisas que estavam escritas na Bíblia seriam cumpridas, porque era um dia de vingança contra aquele povo, contra aquela geração, contra o povo de Israel, contra o povo que estava em Jerusalém, que não creu na sua palavra, quem não acreditou na sua pregação. Tá, irmão? Então, essa passagem aqui, Apocalipse, foi escrito antes dos anos 70. Apocalipse aconteceu de 66 para 70 da era cristã, que foi a segunda parte da grande tribulação, a metade da última semana de Daniel, que você vai ver mais à frente. Vamos lá. Que vamos falar aqui agora sobre isso aqui, ó. Quando foi escrito Apocalipse, continua. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, tá? Aqui é o anjo falando para Daniel. 70 semanas são determinadas, é só 70 e acabou, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, tá aqui ó, Jerusalém. Quem é o povo de Daniel? Os judeus, os israelitas, tá? É a mesma coisa, você quer o judeu, o israelita, povo de Israel. Então, esses são aqui, sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, Jesus. Tudo estava determinado para acontecer, isso aqui tudo já aconteceu, tá? Sabe e entende, desde a saída da ordem, lá do Artaxerxes, tá? O rei que foi a saída da ordem, 457, se eu não me engano, para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, Jesus. Jesus foi cortado, ou seja, foi crucificado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe Tito, general Tito, que invadiria a cidade, com o povo dele, que seria as legiões, tá? O povo do príncipe são as legiões de Tito, que invadiu Jerusalém nos anos 70, e o príncipe era Tito, filho do imperador Vespasiano, que há de vir destruir a cidade e o santuário, tá aqui ó, a cidade e o santuário, ou seja, o templo e a cidade inteira. E o seu fim será como uma inundação. O fim do quem? Da sua cidade, de Jerusalém. Ou seja, inundação não era água, é muito sangue, muita gente morta, tá? O seu fim aqui, gente, é o que? Não é do príncipe, não é do anticristo, é o fim da cidade. Destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação, ou seja, o fim de Jerusalém seria como inundação, morte, muita gente morta. E até o fim haverá guerras, estão determinadas as assolações, ou seja, a grande tribulação. E ele quem? Jesus Cristo, firmará aliança com muitos por uma semana. Isso aqui não é o anticristo, ele aqui é o Senhor Jesus. Firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, que foi quando? Foi quando ele foi crucificado. Ou seja, fará cessar o sacrifício e a oblação. Jesus fez cessar o sacrifício. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fez cessar o sacrifício. O sacrifício definitivamente acabou quando foi destruído o templo e a cidade de Jerusalém. Aqui, destruiria a cidade e o santuário. Definitivamente, o sacrifício só foi da final quando destruir o templo. Mas Jesus já tinha espiritualmente dado fim ao sacrifício na cruz do Calvário. Tá? Ele se tornou o Cordeiro de Deus,
Ele foi ungido santíssimo, santo dos santos, e acabou ali o sacrifício. E eles continuaram sacrificando porque eles não aceitaram Jesus como o Messias. E sobre as asas da abominação virá o assolador, Tito, filho de Vespasiano. E isso até a consumação, ou seja, até a destruição de Jerusalém. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, ou seja, Daniel 9, 24 até 27. Determinado sobre o assolador foi depois que o Império Romano foi destruído. Vamos continuar aqui. 7. Quem veria o Apocalipse? Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste que agora a sua blasfêmia. Mateus 26, 64 e 65. Ou seja, vindo em nuvens, aqui Jesus está mostrando para ele que eles veriam Jesus em breve, vindo sobre as nuvens, vindo que como juiz, como Jesus seria o juiz, para quê? Para destruir Jerusalém. Vindo nas nuvens era juízo de Deus. Você pode ver em outros vídeos meus lá que vão mostrar sobre os juízos de Deus sobre Jerusalém, que já teve 3 juízos de Deus sobre Jerusalém, sobre outras cidades, sobre o Egito teve também juízo de Deus, sobre Babilônia teve juízo de Deus, e era tudo vindo sobre as nuvens do céu. Não é Jesus vindo pessoalmente, mas sim ele vindo em glória, vindo em juízo. Vamos continuar aqui. Portanto, qualquer que dentre esta geração, aqui ó, esta geração adúltera e pecaminosa, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará deles. Quando vier na sua glória, vir nas nuvens, vir na glória, vir em poder total, de seu Pai com seus santos anjos. Marcos 8, 38. Porque do mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Paulo aqui está, ele achava que ele ficaria vivo, tá? Naquele período, Paulo morreu antes dos anos 64, então ele achava que ele estaria vivo aqui quando Jesus voltasse para destruir Jerusalém. Então ele achava, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, Paulo não ficou vivo, tá? Ele morreu antes, mas ele achava que ele ficaria vivo. Isso aqui, o povo, os pastores, os teólogos atuais, dizem que isso vai acontecer no futuro. A igreja vai ser arrebatada no futuro, e aí depois de 7 anos, Jesus vai voltar para destruir o templo, destruir a cidade, destruir o mundo. Mas isso não é verdade. Isso já aconteceu nos anos 70 sobre Jerusalém. O mundo aqui não é mundo, é Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E vir nas nuvens não é vir para todo olho ver Jesus voltar. É simplesmente que eles que estavam em Jerusalém nos anos 70 da era cristã veriam a cidade ser destruída, como Jesus havia falado e ensinado durante o período que ele ficou na terra. E eles não queriam aceitar. Vamos seguir aqui. Quem viu a volta de Cristo? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, 28. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo, João, a quem Jesus amava, e que na ceia se encostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Pedro, vendo Pedro a João, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu.
Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer, mas porém Jesus não lhes disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? João 21, 20 e 23. Vamos terminar de ler aqui e depois eu explico. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Irmão, veja bem. Jesus estava falando aqui para os seus discípulos que alguns deles lá não iriam morrer até que ele viesse, certo? Não provariam a morte até ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Ou seja, se que João é um deles, tá? João está aqui claramente que Jesus falou que João ficaria vivo. Se Jesus ainda não veio, é simples, é uma matemática simples, um português simples. Se Jesus ainda não veio, tá? Se Jesus vai vir em glória, ou seja, vai vir nas nuvens, todo olho vai ver Jesus, como dizem os pastores, os teólogos e todo mundo que ensina essa tese que veio da Igreja Católica, foi criado pela Igreja Católica, os padres católicos, no início da era cristã. Gente, João está vivo até hoje. João vai ficar vivo até quando? 2022, 2023, 2024? Não só João, esses rapazes aqui também, ó, os que mataram Jesus, aqui, ó, quem transpassou Jesus, que foram os soldados romanos, ou seja, eles estão vivos até hoje. As 12 tribos estão vivas. Existe alguém daquelas tribos até hoje? Tá? Todas as tribos da terra se lamentarão. Existe alguém daquelas tribos hoje? Pergunta a algum judeu, procura se informar na internet se ele já conhece alguém daquelas tribos, das 12 tribos de Israel. Não existe mais ninguém das tribos, gente. Não há, João não está vivo até hoje, depois de 20 séculos depois que Jesus morreu, depois que o templo foi destruído. Ou seja, prova aqui com a palavra de Deus que tudo isso aconteceu nos anos 70. O João, ele ficou na ilha de Pátimo, ele passou o Apocalipse, ele ficou vivo, foi morrer em Éfeso alguns anos depois. Então, João ficou vivo para ver o Apocalipse, ele viu o Apocalipse. Esses guardas, soldados romanos que invadiram Jerusalém, também viram o Apocalipse. E as 12 tribos de Israel que estavam em Jerusalém, que morreram, muitos deles, também estavam vivos quando viu Jesus vir em juízo, destruição de Jerusalém. Então, isso aqui, quem viu Jesus vivo foram essas pessoas, ou seja, os sacerdotes também não estão mais vivos. Se você for falar, você vai ver que todos os sacerdotes ainda estão vivos, depois de 2000 anos depois. Então, creia que você, infelizmente, como eu, fomos enganados. Hoje está aqui a prova para você ver o que aconteceu naquele período. Vamos para o último aqui. Acho que tem um aqui que eu pulei, hein? Esta geração. Não, né? Tá tudo aqui mesmo. É o último aqui, né? Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de espíritos imundos, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de sua delícia. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para não se incorras em suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, de 1 a 5. Irmãos, caiu, está aqui, ó, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Quem é a grande Babilônia? Durante alguns anos, tá, eu fui ensinado e acreditei que a grande Babilônia era a Igreja Católica.
ou seja, que vai ser destruída no futuro, tá? Quando Jesus voltar, essa frase, todo mundo escuta essa frase, e quando Jesus voltar, que a grande Babilônia é a Igreja Católica, que os papas são, né, vai surgir, cada ano aparece, quando vai mudar de papa, acontece essa história, que esse agora é o falso profeta, que Macron vai ser o anticristo, que o Trump seria o anticristo, o que vai vir anticristo, já dizem que o anticristo vai vir da Rússia, outro vai vir de vários lugares, vários países. Mas, gente, isso tudo já aconteceu. Tem alguns aí dizendo que dia 25 agora vai se formar o ano de jubileu, tá? E o mundo vai acabar agora em 2025. Gente, não acredite nisso. Isso é mentira. A grande Babilônia já caiu. A grande Babilônia era Jerusalém. Jerusalém, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sua santa cidade. Isso aconteceu nos anos 70 da era cristã. Jerusalém foi destruída. Está aqui grande poder, que tinha grande poder o anjo, e veio com a sua glória. Jesus veio com a sua glória quando Jerusalém foi destruída nos anos 70. Tudo já aconteceu nos anos 70. O Apocalipse aconteceu nos anos 66 para 70 da era cristã. 3 anos e meio. A segunda metade, como nós já falamos aqui, a segunda metade aqui, ó, depois das 62 semanas será cortado o Messias. Agora vem aqui embaixo, ó, com uma inundação afirmará então determinadas soluções aqui. Mas tem uma outra passagem aqui, ó, aqui fica aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. Ou seja, na metade da semana Jesus morreu e foi crucificado, tá bom? E ele firmará aliança com muitos, a nova aliança, e muitos por uma semana. Na metade da semana, que já aconteceu nos anos 70, fará cessar o sacrifício. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares, todas as ofertas, a oblação, tudo. E sobre as asas da dominação virá o assolador. O anticristo aqui era Tito, Vespasiano. Isso até a consumação, até a destruição total da cidade de Jerusalém, sabe? Então, gente, na metade da semana, a segunda metade da semana de Jerusalém, foi quando ela aqui caiu a grande Babilônia. Ou seja, nos anos 67, 3 anos e meio de grande tribulação, que destruiu a cidade de Jerusalém, como Jesus havia falado. Ou seja, estão esperando Jesus voltar, estão esperando a grande tribulação, estão esperando as coisas acontecerem, mas todas essas coisas, essas pragas aqui, ó, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados acumularam até os céus. Tá? Aqui, ó, Jesus, essas pragas, 7 selos, os 7 trombetas, os 3 ais, tudo aconteceu nos anos 70 da era cristã, para aquele povo incrédulo judeu. Ou seja, a cidade foi destruída nos anos 70, não vai acontecer mais. Hoje, acredita, Jesus não vai voltar, Jesus já veio, ou seja, a cidade de Jerusalém já foi destruída, não vai haver um novo Apocalipse. O Apocalipse já aconteceu nos anos 70. Creia nisso. Hoje, você que está assistindo hoje esse estudo, você que está se interessando pela palavra de Deus, você que gosta de estudar a Bíblia, creia que você é um escolhido de Deus, e você, assim que morrer, teu corpo será transformado, glorificado, e você vai entrar na nova Jerusalém que está no céu, a nova Jerusalém que Cristo já inaugurou. Nós estaremos com Cristo para sempre. O mundo não vai acabar, não vai haver grande tribulação, Jesus não vai voltar. Creia que Jesus não está mais voltando, ele já veio, e você tem que crer na palavra do Senhor como ela foi escrita, não como foi inventada durante anos. Aquele filme Deixados para Trás é mentira. As coisas que te ensinam que Jesus está voltando é mentira.
que o mundo vai acabar é mentira, que vai haver uma grande tribulação é mentira. Foram mal ensinadas. Muita gente ganhou dinheiro com isso. Ou seja, leia, estude, tem outros vídeos aí para você aprender mais da palavra de Deus, tá tudo detalhado aqui com versículos e capítulos, e você vai aprender a palavra de Deus. Inscreve no canal, participa, compartilha, nos ajude a crescer no canal, tá? Quando tiver vídeo aí, se você apertar o sininho, você vai estar sempre estudando comigo. Amém, irmão? Glória a Deus por isso.